é o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Saudos, amados ouvintes, com a santa paz de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida por mais um dia, por estarmos aqui novamente, para darmos continuidade do capítulo de número 6, iniciando pelo versículo de número 5. Paramos a última vez no versículo de número 4. Hoje daremos continuidade a partir do versículo de número 5. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Nós vemos que nos versículos anteriores, os filhos de Deus, a geração de Caim, ou a geração de Sete, os filhos de Deus, a geração de Sete, se misturaram com as filhas dos homens, a geração de Caim, não é? E tiveram ali homens de fama, homens corajosos, homens fortes, gigantes. Já existiam gigantes antes dessa mistura, depois da mistura passou a ter gigante também. E gigantismo, como eu disse, foi dado pela ciência como uma doença, que ela existe até os dias de hoje. E nós vimos que Deus decidiu destruir todo tipo da terra por causa da maldade, né? Porque houve muita corrupção, houve uma mistura, o povo que era separado não foi separado, o povo que era para continuar separado não continuou separado, acabou causando-se uma mistura, acabou se contaminando, porque o povo que foi escolhido para ser santo tem que ser santo, não pode se misturar com o povo do mundo. Se o povo do mundo quiser vir ser santo, podem vir ser santo, podem vir se santificar e serem santos. Isso vocês são muito bem-vindos. Agora, o povo que é santo não pode ir lá se contaminar, porque o povo é santo, não pode se contaminar. Quem é sujo, suje-se mais ainda, quem é santo, se santifique mais ainda, porque Jesus Cristo está voltando. Então, depois dessa mistura, Deus olhou para a humanidade, Deus começou observando a humanidade, que Deus está de olho, não dá para fugir de Deus, nem dos pensamentos, nem dos seus pensamentos mais profundos, dá para você se esconder de Deus, não dá para você fugir de Deus, Ele já sabe. E o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara. A maldade se multiplicou, os homens eram maus. Nós vemos que Lameque matou um homem e um jovem, porque o homem o feriu, ele matou por legítima defesa, e o jovem pisou nele, e ele matou o jovem também. E para não receber a sentença, ele disse a Caim, quem fizesse mal a ele, recebia 7 vezes, mas quem fizer mal para mim é 7 vezes mais. Ele fez o mal, mas não queria receber o mal também. Ele falou isso para as suas 2 mulheres, foi o primeiro bígamo da Bíblia, nós já falamos sobre ele. Esse Lameque é da geração de Caim, o quinto da geração de Caim. Não estou me referindo a Lameque, pai de Noé, é outro. Lameque, pai de Noé, é outro, tá bom? E nós vemos que os homens se multiplicaram, a maldade foi imensa, foi grande demais, que de tal maneira que a maldade dos pensamentos das pessoas, olha só, que é toda a imaginação dos pensamentos, ou seja, toda a imaginação, tudo que o homem pensava era mal. Pensava em roubar, pensava em traficar, pensava em matar, pensava em estrupar, pensava só em curtir a vida, entre aspas, vamos dizer assim. Só pensava no prazer de si mesmo, né? Porque o homem não tem prazer em si mesmo, o prazer do homem é satisfazer a sua esposa, e o prazer da esposa é satisfazer o seu esposo. O prazer não é para eles se autossaciar, é para um saciar o outro, né? E as pessoas estavam ali, toda a imaginação.
era má, as pessoas já pensavam com maldade. É que nem nos dias de hoje, a pessoa já tem aquele olhar maldoso. O homem, quando vai olhar para uma mulher, já olha com um olhar maldoso, além de olhar para o rosto da mulher, olhar para o sorriso da mulher, para os olhos da mulher, pelo semblante da mulher, olhar para o cabelo da mulher. Os homens, além de olhar para essas partes, né, que define o caráter, a bondade de uma pessoa, uma mulher, além de olhar nos olhos, o sorriso, o rosto, cor, a cabelo, as pessoas já olham com maldade, já olham para os peitos, já olham para a bunda e já pensa nela peladinha na cama. E, infelizmente, muitos homens já pensam assim, com muitos homens quando vê mulheres, eles já parecem que estão no cio, eles são como animais irracionais, eles só olham mulher como se a mulher fosse um objeto sexual. Mulher não é um objeto sexual. Mulher não tá na terra para satisfazer tuas vontades, homem. As mulheres não tá na terra para satisfazer os seus desejos. Pelo contrário, é você que tem que satisfazer o desejo dela. Você não pode se saciar sozinho. É você que tem que satisfazer o desejo dela e ela vai satisfazer o seu. Mas você tem que satisfazer o dela também. Não é você sozinho. Até porque o sexo é o ritual mais sagrado entre um homem e uma mulher. O sexo é o ritual mais sagrado entre um homem e uma mulher. E pela ciência, há ali troca dos vasos sanguíneos, a troca de sangue. Então existe um pacto de sangue ali na hora do sexo. Então mulher não é um objeto sexual para você simplesmente olhar para ela e já desejar ela peladinha de quatro na tua cama. Não é desse jeito não, meu querido. Não é desse jeito não, meu amigo. Mulher não é objeto assim não. Nós não somos animais irracionais. Nós não somos animais irracionais. Nós não somos animais irracionais. Além dos homens olhar para a mulher com dignidade, com respeito, ele já olha para as pernas, e é claro que umas mulheres também não se dá o valor. Além da mulher usar uma calça digna, uma calça que não é apertada, uma calça que não realça a bunda, uma calça que não realça nada, que não fica aparecendo ali, vamos dizer, o órgão sexual feminino dela, podemos dizer assim, o capô de fusca, né? Um termo mais antigo, mas pelo menos não é tão grosseiro de mencionar. Os homens já olham para as partes íntimas da mulher, já olha para a bunda da mulher, para os peitos da mulher, já olha ali para a genitália da mulher. Isso não é homem, isso não é homem, isso é. Não tem nem palavra para descrever uma criatura dessa. Não existe caráter, não existe palavra para definir um tipo de pessoa como isso aí, que olha como mulher como se fosse um objeto sexual, que olha para mulher já desejando ela na cama, que às vezes a mulher já é até casada, às vezes a mulher é noiva, às vezes a mulher tá namorando e ele já deseja ela na cama, já deseja ela no sofá, já deseja ela na pia. O cara não pode ter esse tipo de pensamento grotesco, esses pensamentos ridículos. Você tem que pensar assim somente na tua mulher e você não pode. Não, isso o desejo tem que ser passar uma mulher. Você que tem que satisfazer o desejo. Você não pode. Nem na sua mulher você pode olhar como se ela fosse um objeto sexual. Nem para tua mulher. Porque ela não é um objeto sexual. Não, não é. Ela é tua mulher, cara. Ela é tua mulher, não é teu objeto, não. Não é um objeto que você use e quando cansa joga fora. Não é, cara. Ela é tua mulher. E a maldade tá grande que as pessoas já olham mal intencionadas, quando olham um cara com uma pessoa com celular, já olha mal intencionada para roubar. Quando olha uma pessoa bem vestida, já olha intencionada para roubar. Quando vê uma pessoa com um carro mais legal, já olha mal intencionada para roubar. As pessoas já vê uma pessoa saindo do banco, já a maldade na mente delas já é ficar de olho para roubar, assassinar, matar, estrupar, tráfico de humanos. Enfim, a lista é grande, a lista é longa, é muita maldade, né? E também existem algumas mulheres que são meio parecidas com os homens que têm esses pensamentos assim, mas as mulheres são mais reservadas. Não vai pensando vocês que as mulheres não comentam, tá? Que as mulheres entre elas não conversam sobre esses negócios picantes, desses negócios apimentados, porque elas conversam. Eu lembro de quando eu não era cristão, era do mundo, eu
um amigo meu, né? A gente fazia parte de um grupo de umas amigas. A gente conheceu umas amigas na balada, né? A gente fez amizade e só tinha mulher lá. Elas colocou a gente no grupo delas pra gente ficar trocando papo, trocando ideia. E eu vou falar a verdade, eu ficava de boca aberta com os assuntos que as meninas conversavam. Elas conversavam de uns assuntos que eu ficava besta. Eu falava, caramba, as mulheres falam sobre isso. Uau! Eu ficava pasmo, eu ficava, nossa, misericórdia, eu ficava besta. Eu não tinha palavras para descrever os assuntos que as meninas comentavam lá e elas não tinham vergonha, porque estava ali entre amigos, entre aspas, né? Entre aspas, não, nós éramos amigos, a gente teve uma amizade. Com o tempo a amizade se desfez, né? Eu sou cristão, não tenho esse grupo, faz tempo que eu saí desse grupo, graças a Deus, eu não faço mais parte desse grupo. Sinceramente, eu não tenho mais nem sequer contato com essas pessoas, só com esse meu amigo, que eu considero pra caramba, só tenho contato com ele só. Mas com essas meninas, infelizmente não, né? Mas quando eu falo infelizmente, porque elas são gente boa, são pessoas legais, né? E elas poderiam aceitar Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e vir para a igreja, né? E seguir o caminho santo do Senhor. Então, não é só homem que fala na maldade, mulher também fala na maldade. Quando eu não era cristão, também já participei de um grupo de safado, proibido para menores de 18, um grupo proibido para menores de 18, porque no grupo de WhatsApp tem vários grupos proibidos para menores de 18. E as mulheres falavam de assuntos, e ficavam assuntos lá, e eu ficava, às vezes, eu ficava constrangido, dependente dos assuntos que eram falados nesses grupos aí. Eu até saí, na época da. Isso foi na época que o grupo era modinha no WhatsApp. Quando o grupo era modinha no WhatsApp, né? Eu tinha o quê? Uns 16 grupos, né, de conversa. Hoje eu tô querendo sair até do grupo da família. Eu não gosto mais de grupo de WhatsApp. Eu acho tão chato. Eu acho grupo de WhatsApp tão desnecessário que eu tô quase que saindo da família Buscapé, que é o grupo da minha família. Mas eu não vou sair, não. Vou ficar lá. Eu até tinha saído um tempo do grupo da igreja. Eu pedi pro pastor me colocar de volta lá no grupo da igreja lá, por causa de alguns assuntos, né? Para não ficar por fora do que tá acontecendo. Mas, sinceramente, eu não gosto de grupo de WhatsApp. Pensa numa coisa chata, é grupo de WhatsApp. Eu não olho conversa, eu sempre coloco o grupo de WhatsApp no silencioso. Todo grupo de WhatsApp. Eu só tenho o grupo de WhatsApp da igreja e da família. Tá silenciado. Silenciei as notificações até eu decidir voltar e não vou voltar nunca as notificações. Quando eu vou ver lá no grupo da família tem 100, 200, 300 mensagens, o que que eu faço? Limpar conversa. Nem vejo o que está acontecendo, coloco limpar conversa. No grupo da igreja eu também costumo fazer isso. Quando eu vou ver tem tanta coisa lá que se tiver alguma coisa necessária, alguma coisa essencial, alguma coisa importante que o pastor colocou lá, eu vou acabar não sabendo de tanto que o povo fala. E eu acabo limpando conversa, porque às vezes tem assunto que não interessa, não tem nada a ver, não vai engajar em nada, né? E eu acabo não tendo paciência para ler 50, 100, 300 mensagens de ninguém, aí eu acabo limpando. Por isso que eu não gosto de grupo de WhatsApp, eu acho bem chato, e eu não gosto, eu deixo bem silencioso. Às vezes minha mãe fala, ah, ué, você viu tal coisa? Não vi. Eu postei no grupo. Ih, foi mal, já limpei. Ah! Só falta ela me bater. Porque às vezes ela posta uma coisa no grupo, ela quer que eu veja. Só que quando ela vai falar, eu já limpei a conversa, nem sei o que estava acontecendo. Ela fica brava comigo, né? Então, as pessoas tinham muita maldade na mente, a maldade na mente, as pessoas eram maliciosas, as pessoas pensavam em matar, roubar, destruir, sexo, pornografia. É que nem nos dias de hoje, as pessoas só pensam em festa de pornografia, festa de orgia, entra na festa, começa aquela orgia, pega um aqui, pega outra ali, e é sexo daqui, é sexo de lá, aquela falta de vergonha na cara, fazendo sexo na frente de todo mundo, e é um nojo total, é um nojo total. E as pessoas sempre com pensamentos maldosos,
Porque, ó, como diz no versículo de número 5, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Tudo que eles pensavam, tudo que eles desejavam no coração, todas aquelas ideias do coração que vinha para a mente, que eles, além deles refletirem na sua mente e olhar isso não é errado, isso é errado, isso não é bom, não vamos fazer isso. Pelo contrário, eles cediam aos seus desejos, aos seus prazeres. Tanto é que os filhos de Deus se atracaram com as filhas do homem, tiveram intercurso sexual com as filhas dos homens, né? A geração de Sete teve intercurso com a geração de Caim, e não era para se misturar e acabaram se misturando. Aí eu falo, do que adianta ser bonita, do que adianta ter um peitão, do que adianta ter um bundão e não ter conteúdo nenhum? Isso, peito acaba, peito cai, peito murcha, bunda cai, bunda murcha. E o que sobra? Vai sobrar nada, porque a pessoa é promíscua, sem caráter, vive na vida de pornografia, de sexo, vive numa vida devassa, dorme com um, dorme com o outro, não sabe de quem é o pai do filho, tem 10 filhos, não sabe quem é o pai de nenhum deles, né? Dorme com 3, dorme com 4 no mesmo dia e não sabe quem é o pai quando engravida. Os dias de hoje não tá diferente dos dias de antigamente, tá? A mesma coisa. Casavam, davam-se em casamentos, era muita maldade, era muita ideologia, eram muitos pensamentos de libertinagem. Tudo que vinha no coração e no pensamento do homem era mal, era coisa ruim, era coisa perversa, pecaminosa, de safadeza, de maldade, de matança, de roubo, de estupro. Não está diferente dos dias de hoje. E era o mar continuamente. Não, era insensável. Era insaciável. Continuamente eles tinham pensamentos e desejos maus. Continuamente. Toda hora, de minuto em minuto, de segundo em segundo, de qualquer momento. Ali ele via, depois pensava, os pensamentos vinham de hora em hora, os pensamentos de minuto em minuto. Eles não podiam ver uma coisa que já levava na maldade, já queriam fazer tudo na maldade, tudo de más intenções, né? Então, era continuamente, eles não tinham uma pausa, eles não davam uma folga no pecado, eles pecavam incansavelmente, eles pecavam insaciavelmente, eles não se insaciavam, eles não se cansavam de pecar, eles pecavam continuamente, incansavelmente, eles estavam pecando um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, e Deus falou: chega! Deus falou: chega, não aguento mais. Não aguento mais essa situação que está acontecendo. Eu não aguento. O que está acontecendo, eu não aguento. Deus disse: chega, chega, basta. Parou, parou, parou. Versículo de número 6. Então se arrependeu o Senhor de ter havido feito o homem sobre a face da terra. Deus falou: chega, parou. Chega de pecado. É muita podridão. É muita podridão. É muita podridão. Você já passou perto de uma fossa podre? Não, não, sério. Você já passou perto de uma fossa podre? E você não aguentava? Até com o nariz tampado, você não estava aguentando de tão podre que era a fossa? Então, esse é o fedor do seu pecado diante de Deus. Deus não vê o pecado como nós vemos. Deus sente o cheiro do pecado. Deus sente. O pecado emite um odor, ele tem um cheiro que nós não conseguimos cheirar. Mas pecado tem cheiro? Sim. Água também tem cheiro, pecado tem cheiro. Só nós não temos a capacidade e a sensibilidade de sentir o cheiro do pecado e nem o cheiro das águas, né? Mas pecado não é cheiro, é fedor, odor horrível. O pecado, tem gente que o pecado dele é mistura de fossa com carniça podre e fezes. Fossa, carniça e fezes. Fossa, fezes é fossa, né? Aquela fossa podre, aquela carniça em volta ali, aquelas moscas, aquele fedor, aquele odor que você com
sente aquele cheiro horrível a 1 quilômetro de distância, a 2 quilômetros de distância, tá sentindo aquele odor, aquela podridão. Você já passa mal, algumas pessoas têm até ânsia de vômito, né? Porque não aguentam de tão podre que é o fedor da fossa com a carniça. E eu tenho que te falar que esse é o odor do seu pecado. Esse é o cheiro do seu pecado. O seu pecado é tão fedido que está quase que fazendo Deus vomitar. Está dando ânsias de vômito em Deus. Ele não aguenta mais sentir esse odor, essa podridão que você está exalando. Nós tem uma solução. Tem. Tem uma solução. Quem é essa solução? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução. O sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo ressuscita e purifica a alma, deixa limpo, limpa a fossa, ressuscita, o que estava morto ressuscita, limpa a fossa, dá aquele banho e ainda perfuma e fica com cheiro suave e agradável a Deus. Aí Deus vai cheirar e sentir aquele cheiro suave, agradável, de arrependimento, de redenção, do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário por nós. Isso é satisfatório a Deus. No entanto, por outro lado, quando Deus vai por causa do pecado. Tem vezes que Deus vai o pecado é tanto que arde as narinas de Deus. Deus fica tão chateado, tão magoado, tão ofendido, que eu quero conjecturar que às vezes deve correr uma lagriminha nos olhos de Deus, de tão angustiado que ele, por ver a humanidade se perdendo no pecado, por ver a humanidade se perdendo no pecado, indo para caminhos, passos largos para o inferno. Porque Deus não se agrada de mandar ninguém para o inferno. Mas se quer ir, fazer o quê, né? Mas Deus se agrada não. Mas ele vai mandar, mesmo assim. Então, Deus ficou tão chateado, Deus ficou tão ofendido que ele falou: para, basta. Não dá mais. Tá muito podre isso aí, tá muito podre, 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 tá muito podre. E eu vou destruir tudo. Pesou no coração de Deus, olha. Então arrependeu-se o Senhor de haver ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Seu coração ficou pesado. Quando fala que seu coração ficou pesado, é que ele ficou chateado, ficou angustiado, ficou entristecido. Deus ficou tão entristecido, tão angustiado, tão magoado de tanto pecado, de tanta podridão, de tanta ofensa, de tanto horror daquela época, que Deus falou: basta, chega, não dá mais, não tem mais jeito, não dá. Deus não viu outra solução. Deus não viu outro meio. E olha que ele é o Deus Todo-Poderoso. E olha que ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é antes do início e é depois do fim. Antes do início existia, ele já era. Ele já existia. E depois do fim, quando o fim chegar, ele vai continuar existindo. Porque ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. E pesou-lhe o coração. Por quê? Porque aqueles que ele criou como imagem e semelhança, aqueles que ele criou com tanto amor, com tanto carinho, com tanto apreço, com tanto desejo, que foi a raça humana, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O amor de Deus é tão grande, o João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, crê em quem? Jesus Cristo, não pereça, mas venha até a vida eterna. Olha o amor de Deus, com dor no coração, com pesar no coração, com o coração partido, com o coração quebrantado, entristecido.
Quem sabe aquelas chuvas do dilúvio não foram as lágrimas de Deus chorando? Podemos conjecturar. Isso aqui é pensamento de pregador conjecturando, tá? Isso aqui é pensamento de pregador, eu estou conjecturando. Quem sabe as chuvas do dilúvio foram as lágrimas de Deus que estavam sendo derramadas por causa que a humanidade se perdeu. Não está na Bíblia. Isso aqui é um pensamento meu que eu tive agora, que eu estou conjecturando, porque Deus estava com o coração pesado. Deus estava entristecido, Deus estava magoado, Deus estava angustiado, porque aquilo que ele criou, cuidou com tanto amor, tanto carinho, que era para ser dele, ficar com ele, agora a humanidade trai Deus, a humanidade abandona Deus, a humanidade deixa Deus de lado. E Deus se dedicou com tanto amor, Deus se dedicou com tanto prazer, com tanto carinho pela humanidade, mas a humanidade desprezou a Deus, a humanidade abandonou a Deus, a humanidade rejeitou a Deus, de um nível tão grande que era a podridão de pecado, de nível de rejeição, que o coração de Deus ficou pesado. Isso aqui pesou-lhe o coração porque Deus não viu outra solução a não ser acabar com toda a substância da terra. Isso deixou Deus com o coração partido, angustiado, magoado, de tanta ofensa que ele recebeu da humanidade. Ele não viu outra solução a não acabar com tudo, e ele fez isso com muita dor no coração, com muito pesar. Tanto é que Deus não queria destruir a humanidade. Se Deus pudesse não ter destruído a humanidade com o dilúvio, Deus não destruiria. Qual é a prova? Noé é a prova. Porque Deus procurou um homem justo. Deus foi atrás de um homem justo. Deus começou a correr atrás de um homem justo. Ele começou a procurar se tinha alguém justo na terra. Se Deus procurou se havia algum homem justo na terra, é porque Deus não queria destruir a humanidade. Só que a humanidade estava tão podre, tão contaminada, tão errante, que Deus não tinha achado outra solução a não acabar com tudo, porque estava ofendendo demais a Deus, estava doendo demais o coração de Deus, Deus estava ficando muito angustiado, Deus estava ficando muito entristecido. E toda essa angústia, entristecimento que Deus teve, foi demais. Ele falou: chega, basta, acabou, parou. Não dá mais para viver assim, sendo ofendido, sendo magoado, sendo tratado mal pelas pessoas que eu criei com tanto amor, tanto carinho pela humanidade. Não dá, eu vou acabar com toda a substância, não dá. Mas Deus não queria acabar com tudo de verdade, tanto é que ele achou um homem chamado Noé. Ele procurou, ele começou a pesquisar na face da terra se tinha um justo, e encontrou Noé. Nem a mulher de Noé era considerada justa, nem os filhos de Noé era considerado justo, nem as noras de Noé era considerado justo. Noé foi considerado justo. E pela justiça que Deus achou em Noé, salvou Noé, a mulher, os filhos, os 3 filhos e as 3 noras. Mas Deus fez com muita dor no coração, porque pesou o coração de Deus ver os homens se matando, ver os homens se prostituindo, ver os homens se drogando, ver os homens e as mulheres se prostituindo, se vendendo uns aos outros, traindo uns aos outros, buscando prazer em si mesmo, arrogantes, tratando pessoas como lixo, tratando pessoas como mercadoria. E Deus não estava aguentando mais ver esse tipo de ação. Deus não estava mais aguentando ver esse tipo de atitude. Foi aí que Deus fez o reset, através do dilúvio. Versículo de número 7, vamos dar continuidade. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. A maldade era tanta, a carnificina era tanta, que até as aves dos céus pagaram pela maldade dos homens. Que até os répteis da terra pagaram pela maldade dos homens.
A maldade do homem foi tanta, a carnificina foi tanta, a maldade foi tanta, a ofensa foi tanta, que até as florestas, as matas, toda a vegetação, todo o tipo de animal que habitava na face da terra, Deus rejeitou. Deus sentiu repulsa. Deus decidiu destruir tudo, desde o homem até todo animal, até o réptil, até as aves dos céus, por causa do tamanho era o pecado dos homens. Você consegue imaginar isso? Tamanho é o pecado dos homens a ponto de Deus querer destruir até os animais, tadinho dos animais, que não tinha praticamente nada a ver com a história, acabaram sendo também fulminados, destruídos por causa do pecado dos homens. Versículo de número 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Foi o que eu já falei aqui. Deus procurou um homem. Deus procurou uma pessoa. Deus procurou um justo. E achou quem? Noé. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Dentre milhares de pessoas. Porque aqui, Deus da queda, Deus do pecado, até aqui se passou aproximadamente 1656 anos. São 1656 anos de civilização, de pessoas que viviam 700, 800, 900 anos, que geravam filhos e filhas. Vamos imaginar, até o século XX, o século passado, uma pessoa que vivia até 80 anos de idade, até 90 anos de idade, tinha capacidade de fazer 14 filhos, 18 filhos, 24 filhos. E olha que eles viviam só até 80 anos, 90 anos, 70, 50. Imagine aquele povo que vivia 700, 800, 900 anos. Quantos filhos e filhas eles faziam? Era uma hiperpopulação, era uma superpopulação ali. Tinha milhares de pessoas. Podemos talvez chegar até bilhões de pessoas. Até quem sabe 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas que poderiam ter existido na face da Terra naquela época. Era muita gente. Era 1656 anos de civilização aproximadamente, de pessoas que geravam filhos e filhas por 300, 400, 600 anos. É muita gente. É gente demais. Mas dentre esses milhões de milhares de pessoas, um homem. Deus não precisa de muito. De milhões e de milhares, Deus só precisa de um. De milhares, Deus só precisa de você. De milhares, Deus só precisa de você. Deus só precisa de você. Um justo. Que ora, que jejua, que não negocia os seus princípios, os seus valores, a sua fé, que não se entrega aos desejos da carne, mas que prefere orar, prefere jejuar, prefere ler a Bíblia, prefere passar horas com a cara na Bíblia do que horas assistindo Netflix, prefere passar horas orando, jejuando, pesquisando a palavra de Deus do que passar horas assistindo esporte, futebol, futsal, vôlei. É com você que Deus vai restaurar a tua casa, o teu bairro, a tua cidade, o teu município, o teu estado, o teu país, a tua nação, o teu continente, o continente vizinho e toda a face da terra receberá o poder de Deus, a graça de Deus e a glória de Deus através de você. Deus não precisa de muito, Deus só precisa de um. Deus não precisa de milhares de milhares.
Deus precisa de poucos que não se dobram. Deus precisa de poucos que não se dobram. É só não se dobrar. É só não se dobrar perante Babilônia. Não se dobra perante a Babilônia, mesmo que vá para a fornalha, mesmo que vá para a cova dos leões, não se prostra perante Babilônia. Permaneça de pé, fica firme, não amoleça as suas pernas, fixe ela e firma elas, e não se abale contra o sistema da Babilônia, porque Deus está de olho, e Deus vai achar graça em você, e Deus vai te usar para uma grande obra, acredita? Assim como Deus foi com Noé, Ele será contigo, homem, Ele será contigo, mulher, Ele será contigo, jovem, Ele será contigo, criança. Não digas que é uma criança, porque o que Deus mandar você falar, fale. Versículo de número 9. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha, Noé era um varão justo. Dentre toda a podridão que existia na época. Porque a época em que os filhos de Deus, a geração de Sete, se misturou com as filhas dos homens, a geração de Caim, foi na época de Noé. Desde Metusalém, Lameque, Noé, já havia essa mistura. Talvez até mesmo através de Enoque, talvez até desde Enoque. Enoque, filho de Jared, não filho de Caim. Talvez até desde Enoque já havia essa mistura. Talvez ali começou a mistura ali. E Deus vendo que Enoque era tão justo e não queria que Enoque continuasse naquela terra poluída, que a terra está começando a ser poluída, decidiu tirar ele dali. Quem sabe foi por este motivo. Porque Enoque era tão justo que Deus tomou ele para si, transladou ele. Quando Enoque tinha 365 anos, não se viu mais porque Deus para si o tomou. Deve ter sido porque a partir dali as coisas estavam começando a ficar feias. A geração de Sete começou a ter intercurso sexual com a geração de Caim, as filhas de Caim. Começou a mistura. Do que era sagrado virou profano, do que era santo virou pecado. Mas Noé era um homem justo. 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 Diante daquela geração. A geração era tão terrível, tão perversa, mas ele ainda era justo. Firme. Não se dobrava. E se dobrava, não se quebrava. Porque Noé andava com Deus. Poucos homens recebem essa palavra, essa frase, andava com Deus. Noé andava com Deus. Até então, só um homem tinha recebido este título de andar com Deus até agora. Enoque. Enoque andava com Deus. Enoque andou com Deus. Versículo de número 24 do capítulo de número 5. E no versículo de número 9 do capítulo de número 6, a parte C do versículo diz que Noé andava com Deus. Ele aprendeu os caminhos certos de andar com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando foi que Noé gerou Sem, Cã e Jafé? Quando Noé tinha 500 anos de idade. Quando Noé tinha 500 anos de idade, ele gerou Sem, Cã e Jafé. Versículo de número 32 do capítulo de número 5. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Ou seja, Noé tinha 500 anos quando
gerou esse povinho, esse Sem, Cã e Jafé, esse povinho, o seu filho, os seus filhos, né? Então, seus filhos aí podiam ter uma base de 90, de 100 anos, 80, 90 anos, quando aconteceu o dilúvio, né? Eles já eram homens adultos. Quando aconteceu o dilúvio, Sem, Cã e Jafé não tinham 12 anos de idade. Quando aconteceu o dilúvio, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, não tinham 20 anos de idade. Quando aconteceu o dilúvio, os filhos de Noé não tinham 40 anos de idade. Eles já tinham de 80 a 100 anos de idade. Já eram homens vividos, homens casados já por muitos anos. Esses são os 3 filhos de Noé. Versículo de número 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. A terra, toda a face da terra estava corrompida. Se corromperam, se contaminaram, se deixaram levar. Se deixaram levar pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, pelos seus ideais, pelos seus achismos. Ah, eu acho isso. Ah, eu acho aquilo. Ah, eu acho que é desse jeito. Ah, eu acho que é daquele jeito. Eu acho que é assim. Eu acho que é assado. Eu acho que é X. Eu acho que é Y. Eu acho que é Z. E cada um sai achando o que quer e acaba todo mundo se perdendo. Ele vai achando o que quer e acaba se perdendo. Não sabe o caminho de volta, não sabe como retornar, acaba se perdendo. Não é diferente dos dias de hoje. Pessoas que só ficam falando, ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo, ah, eu acho que é desse jeito, ah, eu acho que não é bem assim, eu acho que tem que ser desse jeito, ah, eu acho que tem que ter um negócio meio assim, acho que tem um negócio meio assim. E só Jesus pode salvar essas pessoas, só Jesus pode iluminar, abrir a mente, só o Espírito Santo de Deus mesmo. Toda a terra estava corrompida diante da face de Deus. O único justo era Noé que andava com Deus. O único justo era Noé que andava com Deus. O único justo era Noé quando andava com Deus. A terra estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. Encheu-se a terra de violência. Quer ver uma coisa? Time organizado. Isso aí é facção criminosa. Time organizado é facção criminosa. Corintiano não se dá bem com São Paulino, São Paulino não se dá bem com palmeirense, palmeirense não se dá bem com Santista, Santista não se dá bem com corintiano, não se dá bem com Liverpool, Chelsea não se dá bem com não sei mais quem, Brasil tem rivalidade contra a Argentina, e essa rivalidade não saudável, que existe a rivalidade saudável, durante o jogo existe a rivalidade saudável, mas quando acaba o jogo, todo mundo é amigo, todo mundo, não existe inimigo ali, todo mundo dá a paz, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, faz parte ganhar, faz parte perder, e além das pessoas considerarem isso, não, as pessoas saem na porrada, as pessoas saem no cacetete, as pessoas saem na pedrada, as pessoas saem matando uns aos outros. Isso é maldade demais, isso é violência, isso aí é crime. As pessoas têm que ser presas, condenadas como criminosos terríveis. Esse negócio de torcida organizada tem que acabar, porque isso aí é facção criminosa. São assassinos que tem ali, pessoas assassinas. E as pessoas têm que tirar essas ideias podres da cabeça. É só um jogo, é só um esporte. Isso é para entreter. Isso é para distrair a mente das adversidades do dia a dia. Você está cansado, trabalhou 10 horas direto, trabalhou 12 horas direto, trabalhou 8 horas direto, incansável. E você precisa de um descanso, precisa de uma pausa. Vai assistir um jogo. Vai, liga a televisão para assistir um filme, assistir um jogo, uma novela. Não é errado. O problema é você levar pro coração. Idolatrar. Isso aqui é o meu time do coração. Aqui, ó. Pega o brasão do time,
beija, tem lá o quadro lá do Palmeiras, tem lá o campeão da Copa de 2002, tem lá o campeão de não sei o que, de que ano. Joga essa porcaria fora. Isso é idolatria, isso aí é pecado, isso vai te levar pro inferno. Isso vai te levar pro inferno. Joga essa porcaria fora. Quebra essa porcaria. Você está indo pro inferno de Passos Largos. Queima esta camisa, põe fogo nessa camisa. Ah, eu não vou pôr fogo na minha camisa, não. E você ainda se diz ser cristão? Qual é, meu irmão? Queima essa porcaria aí. Queima essa camisa. Eu duvido você queimar essa camisa. Se você não tiver coragem de botar fogo nessa camisa, é porque você é um idólatra. E vale mais a terra para você do que o céu. Se você não tiver coragem de queimar essa camisa do seu time que você tem guardado na sua casa, você é um idólatra e tá indo pro inferno aos passos largos. Porque você não tem coragem de soltar o que é mundano para viver o que é espiritual. Você não quer largar a terra. E só vai pro céu quem larga a terra. Quem não larga a terra não vai pro céu, não, meu filho. Larga a terra se quiser ir pro céu. Senão, da terra, pó da terra, vai virar cinza, vai ser jogado no lago de fogo, a sua carne será como esterco. Isso e você será como cinzas, e os ursos pisarão nas suas cinzas. As profecias dos profetas menores sobre a volta do Messias, sobre a volta de Jesus Cristo, o sol da justiça. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu me tornei um idólatra por um tempo. Eu me tornei idólatra por um tempo. Tem um anime japonês, para facilitar um desenho japonês, chamado One Piece. Eu comecei a assistir pela Netflix, One Piece. E eu assisti todos os episódios dublados, achei legal e quis assistir legendado. Quando eu comecei a assistir legendado, tinha 962 episódios. Quando eu terminei de assistir em um mês, eu assisti em um mês. Quando eu comecei a assistir, tinha 962. Quando eu terminei, tinha 966 episódios. Comecei assistindo com 962 e terminei com 966. Eu assisti 966 episódios legendados em um único mês de One Piece. Eu fiquei tão fascinado por One Piece, eu tava tão fissurado por One Piece, que eu fiz o meu primeiro cospobre. O que é cospobre? Cosplay de pobre. O que é cosplay de pobre? É quando você usa as roupas do personagem que você gosta. Quando você gosta tanto de um personagem que você se identifica com aquele personagem. Que você se identifica tanto com o personagem que você quer ser aquele personagem. Isso você se veste como aquele personagem. E cosplay é pecado, tá? Eu não vou entrar no assunto agora. Mas só vou dar uma sintetizada. Eu comprei um chapéu de palha. Comprei uma fita vermelha. Ainda pedi pra minha mãe costurar. E eu só andava dia e noite com um chapéu de palha com a fita vermelha e uma camisa social vermelha aberta e uma calça azul, uma bermuda azul. Eu só andava de chinelo, uma bermuda azul e uma camisa social vermelha aberta, com um chapéu de palha na cabeça. Eu acordava, colocava o chapéu. Eu ia dormir, eu tirava o chapéu e deixava do lado da minha cama. Quando eu ia pro banheiro, quando eu acordava para ir pro banheiro, eu pegava o chapéu, colocava na cabeça e ia pro banheiro urinar de madrugada com o chapéu na cabeça. Às vezes eu trocava camisa azul, bermuda outra cor, uma camisa abóbora. Eu trocava de vez em quando. Isso é idolatria. Isso é pecado. Quando eu percebi que eu estava cometendo idolatria, quando eu percebi que eu estava ofendendo a Deus com pecado de idolatria, eu já era crente na época. Isso é recente, tá, gente? Isso foi recente. Foi no ano passado.
Isso foi no ano passado, isso é recente. Quando eu percebi que eu estava cometendo idolatria, eu peguei aquele chapéu e botei fogo. Eu queimei o chapéu, joguei o chapéu dentro da churrasqueira, taquei álcool e taquei fogo. Queimei aquele chapéu. E fiquei de olho naquele chapéu e vi o chapéu queimando na minha frente. Porque eu sabia que aquele chapéu representava idolatria, pecado, ofensa a Deus. No entanto, eu gostei de usar chapéu de palha. Eu usei tanto chapéu de palha que eu gostei de usar chapéu de palha, que depois eu comprei um outro chapéu de palha para mim. Só que chapéu de palha é um simples chapéu de palha, não representa idolatria, não tem nada a ver com One Piece, até porque não tem uma fita vermelha, eu não quero nenhuma representação. Eu gosto de usar chapéu de palha, eu tenho meu chapéu de palha, eu uso de vez em quando. De vez em quando eu bati umas fotos, tem umas fotos antigas minhas na internet com esse chapéu de palha. Tem até eu cantando um hino de adoração nas plataformas, né? Com chapéu de palha. Esse chapéu de palha porque eu gostei de usar o chapéu de palha, porque eu achei legal usar chapéu de palha. Não tem nada a ver com idolatria. O chapéu de palha que envolvia idolatria, que fazia menção ao One Piece, que fazia idolatria ao personagem, eu botei fogo. Eu queimei aquilo ali. Eu me livrei daquilo. E foi difícil, mas eu queimei. Porque eu sabia que era idolatria. Hoje, acompanha One Piece? Não deveria, mas acompanho. Não deveria, mas acompanho. Tem processo de libertação, orando. Porque One Piece, sinceramente, não é um anime que cristão deve assistir. Até porque eles adquirem poder compacto comendo uma fruta chamada Akuma no Mi. Akuma no Mi quer dizer fruta do diabo. Ou seja, eles comem a fruta do diabo, recebem o diabo dentro deles e o diabo dá poder para eles, só que eles perdem a capacidade de nadar. Olha a história aí, olha com que é a situação, né? Aí no decorrer do filme, o filme é de pirataria, óbvio, né? De foras da lei, né? Então já não tem nem por que assistir. Aí o Sandy só fala coisa de diabo, perna do diabo, não sei o que, diabo blande, que os golpes dele de pé. O Zoro fala de purgatório, fala de diabo, os golpes especiais do Zoro é tudo do diabo, tudo envoltando ao diabo. As últimas cenas recentes ele disse que ia se tornar o rei do inferno. Olha a situação. E tem crianças que os pais deixam assistir. E as crianças são mais de mente fraca. E eu tô assistindo ali, mas não tenho nenhuma influência. Eu olho aquelas coisas ali e falo, tá repreendido em nome de Jesus. Esse negócio não é para crente mesmo. Eu sei que não é para crente, eu tô acompanhando, mas vou parar de acompanhar em nome de Jesus, eu acredito. Mas eu tô falando isso aqui para vocês crentes que têm filhos que acompanham o One Piece, não deixe acompanhar o One Piece. O Zoro na saga Skypiea, ele já disse na cara de pau, ele nunca rezou para nenhum deus, ele escolheu o caminho de Ashura, que é um demônio, ele escolheu o caminho da morte, o caminho de Satanás. Todos os golpes do Zoro é em volta demoníacos, os golpes do Sanji também estão em volta de golpes demoníacos. E então tem que tomar cuidado. O One Piece tem ideologia de gênero, ideologia de transgênito, né? Que tem uma tal de uma fruta aí, que é a fruta do. Até esqueci que tipo de fruta que era. Que tem a capacidade de transformar homem em mulher e mulher em homem. Tem um cara que tem essa capacidade de transformar homem em mulher e mulher em homem, e ele é um trap, transgênito. Então tem toda uma influência maligna que pode influenciar pessoas de mente fraca, que as pessoas podem achar que isso é normal, que isso é legal, mas não é normal, não é legal, tem que tomar cuidado, isso é bem diabólico, tem que tomar cuidado, né? Então, fica a dica aí, cuidado com certas coisas que você assiste, porque tem muita coisa hoje em dia consagrada a demônios, que só fala de diabo, que só fala de Satanás. Inclusive, outro personagem do de One Piece que fala muito é o Brook.
O Brook é uma caveira viva. Ele é um homem que comeu a fruta da segunda chance e morreu, e a alma dele demorou a voltar, e ele perdeu toda a carne do osso e tá puro osso. Ele é conhecido como Soul King. Soul King é o rei das almas, né? Soul King, rei das almas, ou seja, ele se considera o rei das almas, e na saga de Wano, que é a última saga que tá rolando agora, tem uma parte do anime que ele sai assustando todo mundo, dizendo maldição pra tua alma, maldição pra tua alma, maldição pra tua alma, e dando risada. Ele tava dando risada, assustando os outros, e falando maldição pra tua alma, receba maldição pra tua alma, seja amaldiçoada a tua alma. E eu falei, sai pra lá, Satanás, tá repreendido em nome de Jesus. Olha o tipo de conteúdo que seus filhos estão assistindo e você não sabe. One Piece. Cuidado. Tem certas coisas que a gente assiste, mas às vezes é para ter, às vezes, algum certo entendimento, pessoas de mente um pouco mais fortificada, eles peneira aí o que é, o que não é, e tira um certo conteúdo, e ele vai usar para alertar. Ou seja, eu estou assistindo One Piece, não deveria, mas eu estou usando isso aí para alertar muitas pessoas que estão assistindo e não sabem o perigo que é One Piece. O perigo que é certos animes. O perigo que é certos desenhos. Por exemplo, Pokémon é um desenho muito bobo. Esses dias, ano passado eu tentei assistir Pokémon, Pokémon antigo, Pokémon clássico, eu não consegui, de tão idiota que é. É tão bobo, tão sonso, tão infantil, tão criança, que até Ladybug é melhor. Até Miraculous Ladybug é melhor que, que, que Pokémon das antigas, né? Até a Larvatum, gente, até a Larvatum é melhor que o Pokémon clássico. Sem maldade. Até a Larvatum, Larvatum, aqueles desenhos da larva que tem a larva vermelha, tem a larva amarelinha lá, até a Larvatum é mais legal do que Pokémon clássico, cara. Não tem como. Pokémon clássico, misericórdia. Eu não aguentei não assistir, não. Tava muito ruim. Mas o que Pokémon ensina? Evolução. Evolução não existe. Ninguém evolui, se aprimora. Mas as pessoas vêm crescendo desde criança. Evolução, 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 evolução. Charmander evolui para Charmeleon, Charmeleon evolui para Charizard, Pikachu evolui para Raichu, não sei mais quem evolui para não sei mais quem. É, então tem esses negócios de evolução, evolução, evolução. Aí as pessoas já crescem, as crianças já crescem com a ideia de evolução, que é possível evoluir, que evolução existe. E quando chega na escola, os professores vai falar que a Terra que a humanidade é um fruto de uma evolução, que a humanidade é fruto do acaso, que por acaso houve um Big Bang, que por acaso começou tudo na água, começou aí da água saiu os répteis e das répteis foram evoluindo, foram evoluindo, foram evoluindo, foram evoluindo, até que veio os macacos, até que dos macacos veio a humanidade, se evoluiu, evoluiu, evoluiu. E eles não vão contestar isso, história. Eles não vão bater de frente, por quê? Desde criança eles já vêm com a ideia de evolução. E quem colocou a ideia de evolução nas crianças? Pokémon e Digimon. Colocou a ideia de evolução. Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas. A Terra está totalmente corrompida, cheia de violência. E nós devemos tomar cuidado, porque alguns desenhos, videogames, podem sim induzir a violência. Não vem falar que não, porque sim. Não tem como escapar. Nem todo videogame induz a violência. Jogar videogame não é pecado, mas tem que saber que tipo de videogame você vai jogar. Você tem que saber que tipo de jogos você vai jogar. Jogos que envolvem muita fantasia, negócio de magia, negócio de feitiço, não é para cristão. Esse negócio de jogar certos jogos de RPG, certos jogos de MOBA, tem que tomar cuidado. Certos personagens, não é errado você jogar, mas tem certos personagens que cristão não pode jogar, como por exemplo feiticeiros, assassinos.
esses tipos de personagens não são personagens que cristão deve jogar. Cristão pode jogar com atirador, podem jogar com tanque, podem jogar com suporte, mas esse negócio de jogar com assassino, jogar com magos aí não é legal. Isso certo, você tem que avaliar que tipo de jogo você vai jogar, quais são as qualidades, o que envolve. Se envolve muita magia, deixa esse jogo pra lá, abandona esse jogo, né? Isso você tem que tomar muito cuidado, porque tem jogos que influenciam a maldade. Tem muita gente de mente fraca, pessoas de mente fraca, eles têm a mente corrompida de tanto jogo de morte, tanto jogo de morte, tanto jogo de morte, que ficou a mente tão corrompida, perdão, eles ficam a mente tão corrompida e para piorar sofrem bullying na escola. Eles sofrem bullying na escola e o único escape deles é os jogos, e só jogos de violência, jogos de maldade, jogos de matança, jogos que você tem que matar, assassinar as pessoas. E tudo começa com o jogo. Vai chegar uma hora que ele vai cansar de matar tanta gente no jogo, que ele vai agir tanto errado no jogo, que a mente dele vai praticamente entrar em estado de hipnose. E ele vai achar que ele pode fazer a mesma coisa na vida real. E ele vai fazer na vida real. Ele vai achar que ele faz nos jogos, também pode fazer na vida real. Porque ele faz nos jogos, aperta o botão, se morre, ele aperta o botão reset e volta. Ele nos jogos ele pode matar sem dó e não tem problema nenhum. Ele achando que pode fazer isso na vida real. E ele vai replicar isso na vida real. Tem pessoas que, quando sofrem bullying na escola e só joga jogos de violência, ela acaba entrando em estado de hipnose por causa dos jogos. E esse estado de hipnose enfraquece a mente e a pessoa acha que não tem problema, porque a pessoa passa horas jogando, passa 8 horas jogando, 6 horas jogando, às vezes 12 horas jogando. Isso vai acabar com a mente da pessoa, isso vai destruir a mente da pessoa, o cérebro da pessoa vai ficar pulverizado. A pessoa vai entrar no estado. Se você ficar muito tempo em uma coisa jogando assim, a sua mente vai entrar num estado terrível. Eu já passei por um processo parecido e é horrível esse negócio Meu, é horrível. Você tem que ter um domínio próprio gigantesco. Porque se você não tiver consciência, você pode passar por uma lavagem cerebral através dos jogos e você acabar agindo na vida real, fazendo o que não é para fazer, achando que tá certo e tá errado. Então, tem jogos que influenciam, tem pessoas com mente mais fraca, tem pessoas com mente mais fortes, pessoas de mente fraca que sofrem muito bullying na escola, que passam horas e horas trancado no quarto assistindo certos filmes, jogando certos jogos, ouvindo certos tipos de música, música também influencia. Eu lembro quando eu era adolescente de 13 anos de idade, na época, o funk que era. O funk da moda era funk proibidão, era o funk do Radinho, era o funk da Oakley, era o funk de não sei mais o que, era rap proibidão, funk proibidão, e todos esses funks e raps falava contra a polícia, ia contra a polícia, ódio à polícia, a favor do roubo, a favor do tráfico, a favor de fazer uma encomenda, a favor de descer do morro para ir pro asfalto fazer um corre. Eu tinha lá para os meus 13 anos de idade e era as porcaria de música que eu ouvia. E essas músicas meio que me influenciaram um pouco. Eu fui influenciado um pouco por essas músicas. Eu peguei ódio de polícia, eu peguei raiva de polícia. Eu não podia ver uma viatura que tremia na base, eu ficava com medo. Eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca fiz nada de ruim. Eu, sinceramente, uma vez o diabo até tentou acabar com a minha vida, entrando no mundo do roubo. Graças a Deus não deu nada que aconteceu. Eu tava bêbado na rua onde eu desço aqui. Eu tava descendo a rua todo bêbado. Eu fui roubar uns pininhos de carro. Fui roubar uns pininhos de carro. O que acontece? O carro tava aberto, entrei dentro do carro e ia roubar o som do carro. Mas aí os vizinhos viram, me pararam. Não, graças a Deus não aconteceu nada. Não, no outro dia, meu pai foi falar comigo, eu chorei pra caramba. Meu pai conversou com a pessoa, não teve boletim de ocorrência, não teve nada. Mas, poxa, depois daquele dia, nunca mais eu fiz isso. Nunca mais eu bebi ao que eu tava me tornando. Bêbado alcoolizado, ia
entrar na vida do crime, na maldade. E as músicas estavam me influenciando a fazer esse tipo de coisa. Mas graças a Deus eu não entrei por esse caminho, eu não fui por esse caminho. Deus me livrou, Deus me libertou. Graças a Deus estou livre, estou liberto. É muita maldade, gente. As músicas influenciam, querendo ou não. Eu tinha 13 anos de idade e fui influenciado pelas músicas dos proibidões, dos funks proibidões, dos raps proibidões. Música influencia, filme influencia, jogos influencia. Não só pessoas de mente fraca, mas pessoas de mente boa, forte também, são capazes de passar por uma lavagem cerebral, de passar aí por devido ao o que ele assiste, de tanto que ele assiste, de tanto que ele absorve, ele pode acabar absorvendo tanta coisa podre, tanta coisa poluída, que mesmo ele tendo uma mente forte, mesmo ele tendo uma mente fértil, a mente dele pode ser destruída, e a mente dele sendo destruída, ele vai acabar sendo destruído também. Então, tanto pessoas de mente fraca, pessoas de mente forte, elas podem acabar sendo aí, recebendo algumas sequelas, uma hipnose, alguma coisa assim que bate na cabeça assim e a pessoa acha que o errado é certo e errado é errado e vai ser errado para sempre, gente. Errado vai ser errado para sempre. Tanto é que Deus destruiu toda a substância da terra por causa dessas ofensas. Hoje, graças a Deus, estou na igreja, pregando a palavra, estou livre de todas essas porcaria do inferno. Sou tentado, alvejado dia e noite por Satanás. Orem por mim, não esqueçam de orar por mim, porque dia e noite Satanás está me enchendo o saco. Dia e noite Satanás está me enchendo a paciência. Dia e noite eu sou alvejado, dia e noite eu sou tentado. Eu só não transpareço, porque certas coisas eu não devo transparecer. Eu não devo transparecer. Até porque tem pessoas que estão nos observando, então certas coisas, às vezes eu não sou de aço, eu não tenho peito de aço, eu não tenho peito de ferro, não sou feito de ferro, sou de carne e osso, tenho as minhas tentações, as minhas fraquezas, mas eu venço elas. Como? Oração. Eu vou para oração, eu vou orar. Quando o diabo vem para cima de mim, quando o diabo vem me tentar, eu vejo que estou sendo tentado, estou sendo alvejado, eu vou orar, eu oro. Às vezes eu oro só em pensamento, às vezes eu me desligo, eu já tenho meus turnos de oração, mas às vezes eu falo, não, vou orar, não dá, eu preciso orar, não dá para ter esses pensamentos, não dá para ter essas ideias, não dá para, não é assim, isso não é coisa de cristão, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E entrego tudo nas mãos de Jesus e Ele me dá graça, me dá força, me sustenta, me ergue, me renova e me põe de pé dia após dia. Porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós paramos por aqui, no versículo de número 11. Na próxima oportunidade, nós daremos continuidade a partir do versículo de número 12. Tá ok? Nós daremos continuidade do versículo número 12, paramos no versículo número 11, que diz: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência, de maldade. Deus abençoe e até a próxima.